lembrar da Emily também nas nossas orações. E ele me ligou na sexta-feira e falou: você prega domingo? Prego. Só que aqueles que não estavam aqui ano passado, eu já preguei esse texto. E a gente vai trabalhar o texto de uma forma muito semelhante, mas eu vou dar alguns pensamentos diferentes para ajudar a gente fixar o conceito, até mesmo porque um ano atrás talvez a gente nem lembre o que a gente estudou, né? Então, e muitos de vocês acho que nem estavam aqui. Um ano, vocês já estavam? Já? Um ano já? Eu nem lembro quanto tempo. 20 de dezembro. Vocês estão desde o início. A Cora e a Ana Paula estão desde o início, né? Então, uma das coisas que eu pensando, retomando minhas notas nessa mensagem de hoje, uma das coisas mais desejadas hoje em dia é felicidade. Vocês já notaram isso? E o pastor Jonathan tem o tema de a vida frutífera do justo. A vida frutífera do justo. O que é uma vida frutífera? E olhando para esse texto, eu também pensei, que era o tema que eu trabalhei ano passado, a busca pela felicidade parece que é uma realidade muito grande hoje em dia. Parece que hoje todo mundo quer ser feliz. Vocês já notaram isso? E algumas pessoas a qualquer preço. As outras querem ser felizes um pouquinho mais estruturado, menos preocupações. A felicidade muitas vezes ela está relacionada com as coisas do presente, com a realidade em que vivemos. É aquele desejo de felicidade a qualquer preço. E quando as coisas dão errada, deixou de ser feliz. Porque as coisas não aconteceram exatamente como a gente queria. E o Salmo 1, ele tem uma mensagem muito forte para aqueles que querem ser felizes. Se você deseja ser feliz, o Salmo 1 é perfeito. Porque ele trabalha um pouco essa ideia. E o que a gente vai olhar hoje, através de Salmo 1? Nós vamos responder 3 perguntas, tá? A primeira pergunta a ser respondida é: qual o caminho para sermos verdadeiramente felizes? Não é o trenzinho da Emily, gente. Tá tendo um problema estrutural que eles estão resolvendo, fica tranquilo. A primeira pergunta: qual o caminho para sermos verdadeiramente felizes? Segunda pergunta que o Salmo vai nos responder: o que nos impede de seguir esse caminho? E a terceira pergunta: o que esse caminho nos oferece? Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2014, eu trabalhava com uma missão chamada Pregue a Palavra no Brasil. E eu resolvi comprar, junto com um melhor amigo meu, e que a gente era sócio, uma revista para capacitar pastores. Eu trabalhava no treinamento de pastores, entendia que eu tinha todo o conhecimento para ter uma revista. E nós compramos a revista, esquecemos de alguns princípios básicos sobre como conduzir uma revista. História longa, se tornando curta, como diz em inglês, essa revista não deu certo. Não deu certo, perdemos um bom dinheiro de investimento. Nossa intenção era servir os pastores, mas faltava o conhecimento do negócio, que eu achei que eu tinha. Estão acompanhando? Eu achei que eu tinha o conhecimento do negócio. Fui fazer o negócio com uma boa intenção, mas me faltou o conhecimento necessário para que eu pudesse executar aquela operação. E de fato, o que aconteceu? Deu ruim, como diz no Brasil, né? Deu ruim. E aquele foi um período muito difícil na minha vida. Na minha vida foi um período onde, acho que um dos períodos mais difíceis da minha vida. A noite escura da alma foi algo muito forte na nossa vida. Eles estão no meio do trabalho, só tudo. That's okay. Foi um período muito forte na minha vida. Porque eu passei por um momento de desânimo, de frustração, porque as minhas intenções eram boas, mas eu não tinha o conhecimento para fazer algo
que minhas intenções eram boas. Mas eu achava que eu tinha. O que eu quero que vocês conduzam na sua mente, quando a gente estudar esse texto agora, é pensar que os salmos, eles têm características muito próprias. Uma delas é que eles são, na sua grande maioria, um texto poético. E esse texto poético, ele tem uma proposta instrutiva junto com a emoção. Tem instrução e emoção presente nos salmos. Não sei se quando vocês perceberam a Renata lendo, a presença de instrução e ao mesmo tempo emoção e poesia. É um gênero nas escrituras, né, o salmo, que serve como uma ferramenta poderosa de ensino. Mas você precisa entender essa poesia, essas instruções e como as suas emoções se relacionam com tudo isso. E a gente vê isso no salmista, Davi fez isso. As emoções se moveram junto com a instrução. E os temas que o salmo trabalha muito forte é quem é Deus, quem nós somos, e a realidade da vida e o seu relacionamento com Deus. Basicamente é isso que os salmos trabalham. O Salmo 1, ele vem trabalhar, dentro dessa perspectiva, sobre felicidade. E ele já começa nos versículos 1 e 2, respondendo a pergunta, que é qual o caminho para ser verdadeiramente feliz? Essa pergunta, no Salmo 1, ela é respondida de duas formas. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Olha o versículo 1. Você não deve seguir os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro alerta se você quer ser feliz. Por que o Salmo, trabalhando a questão da felicidade, ele trabalha a ideia de que você não deve seguir os conselhos dos ímpios? Lembra da revista? Eu fiz com as melhores intenções, mas eu não tinha conhecimento. O ímpio, ele não conhece a Deus. Então, tudo que o ímpio está envolvido, mesmo que seja algo bom, como a gente vai ver a semana que vem, nos estudos com Jonathan, a intencionalidade dele não está conectada ao relacionamento com Deus. Então, quando o salmista diz, não ande segundo o conselho dos ímpios, significa que os ímpios não têm nada de bom para nos oferecer? Não. Mas eles não têm a perspectiva de Deus. Porque Deus não é o centro da vida deles. Então, a partir do momento que você segue o conselho dos ímpios, mesmo que tenha um pedacinho aqui que é algo interessante, é alguma coisa importante, é uma coisa interessante, joia, que funciona, a perspectiva dele não está relacionada com Deus. Então, as intenções dele não estão alinhadas com Deus. E aí vem o elemento felicidade. O que é felicidade? Felicidade é quando o que eu quero acontece. Basicamente é isso que todo mundo quer. O que eu quero acontecer, eu sou feliz. Não aconteceu, eu não sou feliz. Eu lembro que aconselhando uma senhora, uma jovem senhora, ela falou assim, mas eu não sou feliz porque nada dá certo comigo. Olha a perspectiva. Tem que dar certo a minha vontade, o que eu quero, do meu jeito, para que eu afirme que eu sou feliz. E aí, quando não dá certo, vem depressão, ansiedade, vem tudo que esse mundo pode nos oferecer, né? Tudo vem junto. Então, o conselho é bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o conselho dos ímpios não é para onde eu vou direcionado, mesmo que talvez seja até uma coisa interessante, porque a perspectiva não é a mesma. E muitas vezes, na perspectiva do salmista, ele diz assim, ó, olha a progressão que o salmista nos ensina sobre esse relacionamento com os ímpios.
não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos seus caminhos, ou seja, aqueles conselhos não me seguram, não é nele que eu estou preso, tem algo maior, não é nele que eu vou me prender, no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. A progressão é que nós vivemos hoje em dia, é que quanto mais a gente se envolve com os ímpios, com a perspectiva errada, aquilo começa a se tornar tão natural que eu começo a caminhar com eles. E chega ao ponto que eu sento e ouço e admiro. Eu acabo perdendo a perspectiva de Deus. Porque lembra, os ímpios eles não têm essa perspectiva. Deus não é o centro. Então mesmo que tenha coisas boas, eu tenho que olhar para aquela realidade dos ímpios, sempre com a ausência da perspectiva divina. Então mesmo que talvez uma coisa seja boa, não é tão boa, porque ela está te levando para um caminho distante de Deus, longe de Deus. Porém, todavia, ele responde no versículo 2, o que fazer? Nós estamos respondendo a pergunta, qual o caminho para sermos verdadeiramente felizes? Primeira resposta, o que você não deve fazer. Não seguir os conselhos dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. O que você deve fazer? Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Diferente do versículo 1, que a gente trabalha seguir, imitar e assentar-se, o salmista ele traz a ideia de satisfação e meditação. O que representa isso? O que é satisfação na lei do Senhor? É que não importa a direção que estiver minha vida, não importa para onde eu estou indo, não importa os erros que eu cometi, não importa as coisas que deram errada, a minha satisfação, o meu bem-estar, a minha felicidade se encontra na lei do Senhor, na palavra de Deus. A palavra de Deus passa a ser a fonte única de satisfação da minha felicidade, do meu bem-estar, porque nela eu encontro paz, porque nela eu encontro o caminho da verdadeira felicidade. A pessoa que verdadeiramente é feliz é aquela que encontra satisfação única e exclusivamente na lei do Senhor. Agora, por que isso? Né? Eu comecei a pensar, eu gosto de fazer meus pensamentos em cima disso. Nós estamos falando do Criador, aquele que nos fez. Então acho que ele sabe melhor que ninguém qual que é a melhor direção, porque ele nos criou. E aqui entra uma batalha de satisfação, onde depressão, ansiedade, dificuldades, frustrações, distanciamento de Deus, não ir mais na igreja, é onde encontra espaço. Porque as circunstâncias do presente determinam a minha alegria. E eu posso te garantir, você não vai ser feliz. Porque esse mundo cada vez está louco. Eu e o Rodrigo almoçamos essa semana juntos, começamos a falar de política e já paramos, porque é tanta loucura, né? É tanta coisa que você já não sabe nem o que é verdade e o que não é. Você está num mundo perdido. Se eu não encontrar satisfação na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, eu piro. De verdade. Porque a gente está num mundo tão doido, né? Parece que já estão falando em armas nucleares. O mundo tá... Uou! Calma, né? Tá tanta guerra. Tudo agora é disputa de poder. Então a gente está num mundo que se eu não me deleitar e não me entregar à lei do Senhor e saber que a vontade dele é perfeita, boa e agradável, eu vou viver em frustração. Eu vou viver sofrendo. Porque Deus não é a minha satisfação. É o meu bem-estar. O meu bem-estar, o texto está nos ensinando, é estar satisfeito com a lei do Senhor.
não com um mundo perfeito ao meu redor. O texto não fala isso. E ele continua dizendo, na sua lei medita dia e noite. Ah, então, pastor, eu tenho que pedir demissão, ficar o dia inteiro em casa lendo a Bíblia. É isso que o salmista está falando? Não. O salmista está falando você viver, que é um pouquinho do que Jonathan vai trabalhar isso. É viver a satisfação em Deus no mundo que vivemos. Que tem coisas interessantes, tem coisas boas, mas a minha satisfação não está nisso, porque uma hora vai virar ruim, uma hora muda, uma hora bagunça, uma hora sai do nosso controle, né? Que é sair do nosso controle significa meu ego é mais importante que a vontade de Deus. Quando a gente perde o controle, é quando o nosso ego vem e toma espaço. Puro ego. E não satisfação na lei do Senhor e meditar nela de noite. Ah, pastor, mas é fácil? Não, não é. Pergunta para minha esposa. Enquanto ela tem que aguentar eu, todo dia, com as dificuldades da vida. Entendeu? Porque tem hora que você explode, tem hora que você tem dificuldades. Mas é nessas horas que você vai entender que você só tem um lugar para ir. Um lugar para encontrar satisfação. É na lei do Senhor. E é interessante que meditar dia e noite não é você ajoelhar e ficar meditando. É isso. É você ter o seu tempo dedicado a essa satisfação no Senhor. Agora, é de manhã, de tarde, de noite, lendo a Bíblia 2 horas, é orando 4 horas. Não. É você viver a sua vida com a satisfação do Senhor. Então, quando você está andando, fazendo sua caminhada diária, você está pensando, está orando, está agradecendo a Deus que as coisas estão bem, está pensando em coisas que Deus tem feito em sua vida, sendo grato pelo que tem. O ser humano, a começar por esse que vos fala, é o bicho mais complicado que tem no mundo. Heloísa pode falar que ela é psicóloga. Complicado. A gente tem uma dificuldade enorme de agradecer pelo que temos. A gente sempre quer mais. Sempre quer mais. O ano passado eu fiz um exercício, falei para vocês e estou continuando, não sei até quando vai. Eu não peço mais nada assim, que não algo muito fora do comum. Não peço. Senhor, me dá isso. Não peço. Decidi que eu vou ser grato pelo que eu tenho. E eu escrevi essa semana, não sei se alguém leu, sempre tem uns 2 ou 3, poucas pessoas, mas eu escrevi que eu quero navegar no rio da vontade de Deus. Você já fez raft? Você está dentro de um bote e aquele rio vem para lá e para cá. Você tem zero controle. Você tem responsabilidades lá dentro. Mas quem controla é o cara lá atrás. É o expert que está com o leme principal. Sei lá como chama aquilo. Leme principal. Ele controla. Então tem hora que ele fala, todo mundo rema para a direita, rema para a esquerda. Quem está no controle é ele. Você tem zero controle. Zero. Ou melhor, você tem responsabilidades. Você não tem controle. A nossa vida é assim. E eu quero tentar ver se eu continuo nesse rio, go with the flow, como a gente fala em inglês, né? E com o ritmo da vontade de Deus. Deus, você está indo para lá. Nossa, tá difícil para mim. Mas eu confio que você vai me fazer chegar ao final desse rio temeroso. Rio pesado. Rio difícil. Provações. Não é fácil, você vai cair do bote. E aí vem o rapaz e te pega. Algumas vezes vai fazer o que o rapaz fez comigo. Eu comecei a brincar com ele, eu falei, você não sabe nada, só que ele me empurrou para fora do bote. Para quê? Por que ele fez isso? Claro que ele fez num lugar que ele achava seguro. Que ele queria dizer o seguinte, eu estou no controle.
E eu lembro que eu fui para baixo do bote, tive que fazer os exercícios que a gente é treinado, põe a mão e vai achando até sair debaixo do bote, e de repente eu senti uma mão me pegando. Ele estava sob controle. Ele fez para eu aprender. Ou melhor, para eu ficar quieto, que eu estava falando demais. Para eu aprender. De repente aquela mão me pegou e começou a me levantar. Pergunta para ele. Inacreditável, eu nunca vi um cara tão forte. Nunca vi um cara tão forte. Me levantou e me pôs quase que dentro do bote. Eu ajudei, mas eu sou gordinho, né? Mais difícil. Mas assim, eu ajudei. Mas o que ele... Ele não me falou isso, mas eu entendi claramente. Amigo, aqui, eu tô no controle e você acabou de sentir o desespero e eu te salvei. Porque eu estou no controle. Satisfazer na vontade, na lei do Senhor e meditar nela dia e noite é descansar que o bote tá descendo a 300 por hora naquele rio, mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. As dificuldades da vida, Deus não perdeu o controle. Deus é Deus, Ele é todo poderoso. Não dispute poder com Ele que você não vai conseguir, como eu tentei disputar com o rapaz do raft. Ficava falando, você não manja, até que ele falou, vamos ver, pum. Não conseguia nem subir no bote para começar, gente. Eu era gordinho, não dá, é pesado, é duro subir no bote. Ele teve que me ajudar. Ou melhor, ele fez a maior parte. Eu ajudei. É dependência, meus irmãos. Uma vida de satisfação no Senhor e meditar nela de noite é pura dependência. Segunda pergunta que vamos responder: o que nos impede de seguir esse caminho? Se é tão simples o princípio do versículo 1 e 2, essa instrução, lembra? Tenta acompanhar a minha ilustração, a revista. Se eu tivesse a instrução, eu não teria cometido os erros básicos que eu cometi no negócio. Mas eu achei que eu era o suficiente. Tomei decisões, sozinho. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria passado por todas as crises que eu passei. Foi um período muito difícil na minha vida. E o 1 e o 2, ele dá essa instrução. E o 3 e o 4 vai trabalhar a resposta do o que nos impede. Trabalhando muito a questão da emoção. Olha como o salmista nos mostra, versículo 3. É como a árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que você faz prospera. O que o salmista está dizendo aqui? O salmista está nos ajudando a pensar a questão que apagou, né, na hora H. Quando ele trata... Pronto, voltei. O salmista está nos ajudando a pensar a estabilidade, crescimento e fruto no tempo certo não vem de nós. Vem dos versículos 1 e 2. Da minha satisfação no Senhor, porque vem dele, do controle que está nele. Então aquele que deleita, que não segue, não imita e não se assenta com os zombadores, e pelo contrário, ele tem a satisfação na lei e medita nela de noite, ele vai encontrar crescimentos e os frutos certos. Só que os frutos certos não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Os frutos certos, que a gente vem conversando várias vezes, várias mensagens. O fruto certo está relacionado com a nossa limitação de entender o que é o fruto certo. Meus irmãos, aquela revista se tornou a maior bênção na minha vida. Mas o período que eu passei foi terrível. Quebrou meu orgulho. Tive que fazer coisas que eu nunca fiz, assim, de pedir, de se humilhar, de se expor. Porque a empresa quebrou. Tive que me entregar tão somente a Deus. E os resultados que o salmista está nos falando, os resultados que vão trazer crescimento, estabilidade, quando ele usa essa analogia da árvore, se encontra naqueles que se deleitam na lei do Senhor e nelas medita dia e noite.
Está entendendo? Está conseguindo acompanhar a progressão do salmista? Pelo contrário, o que ele traz como negativa? Próximo versículo. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. O que é palha? Você já viu a palha sendo levada pelo vento? Ela vai para lá, vai para cá, não tem direção. Você não sabe para onde ela vai. Você já tentou pegar um bolo de palha que está no vento a todo vapor? Você acha que vai para lá, ela foi para lá, você não consegue pegar. Sem direção. Por quê? Porque ele está indo por si só, que é o ímpio. Essa dificuldade de viver a vontade de Deus, ela existe porque muitas vezes a gente vê o ímpio tendo sucessos que nós queremos na nossa vida pessoal, no meu bem-querer. E não é o que Deus quer te dar. Mas você quer. A qualquer preço. Você quer a qualquer preço. Por quê? Porque seu ego é mais importante do que se deleitar na vontade de Deus. Você é uma pessoa orgulhosa. Eu sou uma pessoa orgulhoso. Se nós não nos submetermos ao versículo 1, o nosso ego vai vir, o pecado está presente no mundo. Nosso coração é duro. Nosso ego vai vir à tona e você vai querer fazer as coisas do seu jeito. E nada que foge do seu jeito é certo. Você já notou isso? Esse é o grande problema do ser humano orgulhoso, que somos todos nós. Tudo o que você faz é certo, tudo que os outros fazem é errado. Já notou isso? Eu sou assim. Começar por mim. Se eu não parar e fazer reflexões profundas, de falar, gente, isso aqui não tem muito certo e errado. Tem jeitos diferentes. Não é porque eu aprendi é o jeito absoluto. Mas isso é fruto do nosso ego. Do nosso ego. Por isso que nós devemos deleitar na lei do Senhor e viver ela dia e noite. Então, quanto mais eu deleito na lei do Senhor, menos o meu ego vem à tona. Porque ele vai ser confrontado. Ele vai ser esmagado. Aí vem depressão, ansiedade, porque eu não estou no controle. Os controles foram, todos os meus controles sumiram. Eu não sei onde é mais o chão, não sei para onde ir. Eu só tenho um caminho, me deleitar na lei do Senhor, que Ele está no controle. Essa comparação da árvore plantada junto ao ribeiro de água versus a palha reflete claramente a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Para um vento tirar aquilo, é muito difícil, porque ali é onde a raiz está no seu auge. Água próxima, ali no seu auge. O filme Senhor dos Anéis, né? Ele tem uma demonstração disso. Quando se abre um portal de água, lá de... Esqueci o nome disso. Quando que é que tem água assim, que cai, fica parada? Barragem. Se abre uma barragem e vem água que nem doido e todo mundo desesperado. E o que as árvores fazem lá, que estavam no meio da batalha? Elas fincam o seu alicerce no chão. E todos os, não sei o nome lá dos personagens bonzinhos, estão em cima da árvore. Estão seguros. Porque a árvore se firma no chão, a água passa e eles estão firmados, porque a raiz é forte, é sólida. Já a palha não tem direção, está condenada. Meus irmãos, o mais que os ímpios pareçam que estão progredindo, eles estão perdendo. O que define isso é a sua perspectiva e a minha perspectiva de como nós reagimos a isso. A terceira pergunta: o que esse caminho nos oferece? Qual a reflexão sobre tudo isso? Se o caminho do versículo 1 e 2 é o caminho, qual a reflexão que nós devemos fazer sobre isso?
O texto diz, versículo 5: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Meus irmãos, o texto é muito claro. Os ímpios não resistirão. Aquele sucesso que você vê, a pessoa ganhando dinheiro a qualquer preço, sendo mais rica que você, que tem mais coisas que você, as coisas dão mais, aparentemente as coisas dão mais certo. O texto está dizendo, no futuro, se eles não entregarem sua vida a Cristo e saírem de serem ímpios para serem justos, serão condenados. Serão condenados eternamente. E nós disputamos com isso, meus irmãos. Condenação eterna versus bem-estar atual. Muitas vezes a gente prefere o bem-estar atual. Lembra quando eu preguei? Prisão do presente. Essa é a prisão do presente. Nós estamos presos no presente. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Que nosso ego seja satisfeito. Só que os ímpios estão condenados. Os justos estão salvos. É a eternidade. O futuro é a liberdade da prisão do presente. As promessas de Deus, a aliança de Deus para com os justos é a libertação da prisão do presente. Daquilo que nós vivemos hoje. Descansar e entregar nossa vida a Deus é viver a lei do Senhor dia e noite. É se submeter a ela. Escolher viver segundo os princípios de Deus para experimentar a verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Viva os princípios de Deus. Medite nela dia e noite. Ache aquele horário em que você vai investir um tempo com Deus. E eu não vou pregar aqui, ler 12 versículos, faz isso. Não. Se entregue à palavra de Deus, da sua forma, do seu jeito. Mas se entregue àqueles princípios que é absoluto. É o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Para 2026, identifique as influências negativas em sua vida e afaste-se delas. É isso que o texto está falando. Identifique o que os ímpios estão fazendo que está te levando. E você está se achando que está indo no caminho certo. E talvez você fale, não, pastor, mas eu só tenho um bate-papo. Lembra da progressão? Eu me identifico, eu começo a caminhar e depois eu me assento. Eu me encontro. Identifique na sua vida as influências negativas que têm te afastado da lei do Senhor. Identifique. Olhe para si, não para... Eu estou doido para olhar o Dailô, que a gente é assim. Lá em casa, eu quero achar os erros dela, ela quer achar os erros meus. Mas cada um de nós achar os nossos é uma batalha. É a nossa batalha. Olhe para dentro de si. Identifique o que tem me afastado da lei do Senhor. O que tem me levado cada vez mais para esse lado que já eu vou estar tão acomodado que passa a ser natural e passa a ser verdade, gente. Passa a ser natural em nossa vida. E aí passa a ser princípio. E aí você começa a procurar nas escrituras o que valida aquele seu pensamento. Isso é orgulho. É a palavra de Deus que diz o que é o pensamento. Não eu tentando validar o meu pensamento. Segundo, para 2026, cultive o hábito de meditar na palavra de Deus diariamente. Ah, mas pastor, e se eu esquecer um dia? Não é esse o ponto. Você vai esquecer um dia. Você vai estar corrido. Você vai ter médico. Você vai ter... Vai. Não é isso, mas tem o desejo de ter tempo com Deus. Ah, pastor, mas me falaram que eu tenho que entrar no quarto, me trancar 4 horas. Não! Você precisa ter o desejo de viver com Deus. Eu não oro 4 horas no quarto. Mas eu estou caminhando com a minha cachorra. Estou processando. Estou vivendo. Esse é meu jeito. Tem gente que precisa parar e focar.
Tem gente que na caminhada é o tempo dele com Deus, ele vai olhar a natureza e vai falar, o Senhor está no controle. E aquele momento vai encher ele da palavra de Deus. A única coisa que você tem, se você tiver ela memorizada, funciona. Se você não tem, você tem que levar a Bíblia junto ou levar um Walkman com a palavra de Deus. Porque Walkman é meio velho, né? Gente do céu, Walkman não é iPod. Não, nem iPod. Nem sei qual é agora. Eu sou tão velho, gente. Entendeu? Você carregar aquele equipamento na orelha e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro ouvir do que ler a palavra de Deus. Esse é o meu jeito de aprendizado, de absorção. Tem gente que prefere leitura. Encontre onde você pode cultivar o hábito de meditar na palavra de Deus diariamente. Terceira lição. Avalie suas decisões com base nos princípios bíblicos. Avalie seu coração olhando para a palavra de Deus. Não avalie seu coração pelos seus pensamentos que você acha que é. Sabe uma maior luta que eu tenho? Eu cresci num modelo de igreja. Que não tem nada de errado você crescer numa denominação A, B ou C. Nada errado. A questão é quando você pega esse modelo e define que esse é o evangelho. Aí que você errou. Aí que você errou. Você define que aquele modelo, o jeito que você adora, é o único jeito. Aí você vai para a África, como eu vou, você fica doido. Porque a adoração deles é diferente. Tem um grande amigo meu chamado Emanuel, de Gana, ele falou assim, eu não entendo vocês não dançarem enquanto não adoram. Gente, você está adorando o Criador. O Rei dos Reis. E eu só ouvindo. Porque não está na minha cultura. Mas na cultura dele não entende. Ele não estava me condenando. Ele estava dizendo, a mesma questão que você tem de me ver dançando, eu tenho olhando para você e falando, como você não dança? Como? Porque esse é o meio de expressão deles. É como eles adoram. Mas se meu coração não tiver fundamentado em princípios e sim em formas, eu começo a condenar outras formas. Outros jeitos. Agora, isso não significa que você não pode frequentar uma igreja que tem aquele jeito que é melhor para você. Não tem problema. Mas não perca a perspectiva de quando você vai em outra igreja que tem um outro formato. Mas quando você ouve a palavra, o evangelho é pregado, que aquele lá deixou de ser menos crente ou mais crente que você. Essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho. Porque eu cresci num modelo. Sou grato a Deus pelos meus pais que cresci lá, porque lá eu conheci a Cristo. Amém por isso. Mas agora eu não posso achar que aquele modelo que eu cresci é o único modelo. O princípio é único. A forma é diferente. O princípio qual é? Quem é Jesus e o que ele fez por nós. Esse é o evangelho. É essa a resposta que você tem que ter do evangelho. Os demais são pontos de vista diferentes. São formas de verem diferentes. Mas o que não muda é que Jesus é Deus. Que foi enviado para morrer por mim e por você. Quem ele é. E o que ele fez. Isso é inegociável. Isso é a centralidade do evangelho. Avalie suas decisões com base nos princípios bíblicos. Eu já falei a minha. A minha eu tenho que avaliar navegando em outras formas de adoração que é difícil para mim. Uma delas, né? Tem tantas. Concluindo, a verdadeira felicidade é o reflexo de uma vida firmada nos ensinamentos bíblicos. Meus irmãos, o meu sócio daquela revista, ele é PhD, terminando o doutorado dele em auditoria. Nada passa por ele. Minha formação é em estratégias, modelo de negócios, antes de eu estar indo para o ministério. Os dois
Esqueceram de um princípio básico de quanto você implementa um negócio. Tem um princípio básico, é que você faz um contrato com ressalva. Primeiro eu vou conhecer o negócio, depois a gente conclui. Daqui 3, 4 meses, conclui. Existe um termo técnico para isso. Os dois esqueceram de um princípio básico. Sabe por quê? Porque ele achou que era bom pra caramba e a gente resolvia. Eu não fui para os princípios básicos. Eu não voltei para a faculdade de administração, aquilo que eu tanto estudei. E eu olhei e falei assim, para que isso aconteça, já tem essas práticas, essas ferramentas de proteção. E aí quando a revista foi pro buraco, por um problema específico, aquele princípio básico fez falta. E sabe qual foi o preço de a gente ter esquecido isso? Naquele caso foi o bolso. Um bom dinheiro perdido. Meus irmãos, semelhante é a vida do cristão. Tem um corinho que diz isso. Que tem a palavra no seu coração. Sabe o que significa isso? Os princípios estão cravados no seu coração. E quando você vai executar, você não vai permitir que você é o bonzão, que vai resolver tudo e que dá conta. Você não dá. Assim como eu não dei na revista, porque eu errei o princípio básico. Porque eu não tive o princípio básico na implementação daquele negócio. 2026, meus irmãos, não percam os princípios básicos da vida cristã. Medite na lei do Senhor. É que lá tem os princípios para uma vida feliz. Medite nelas. Se entregue a elas. Não tente ser superior a elas. Que eu tentei e paguei. Não é uma questão de condenação, é uma questão do que você constrói. Vocês estão entendendo? A graça cobre tudo isso. A graça cobre. Isso é graça de Deus, mas não significa que você não erra. E não vai ser difícil. A graça cobre. Entregue o seu coração aos princípios da palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Faça ela fluir de você. E navegue no rio com o seu caiaque, sozinho. Porque Deus está no controle. Você não vai precisar do mestre lá atrás com o caiaque. Porque Ele está no controle. Porque você está seguindo os princípios que Ele deixou a nós. E aí você com o seu caiaque, com o fundamento que foi aprendido, desça o rio, se entregue à autoridade do Rei e tenha uma vida feliz. Oremos. Senhor, queremos Te adorar. Queremos colocar nossas vidas no Teu altar, Senhor. Queremos meditar na Tua palavra dia e noite, Senhor. Queremos viver os Teus princípios. Quebre esse orgulho que tem em nós. Senhor, não permita que tradições, orgulho, formas de fazer as coisas, jeito, determinem nossa adoração. Que tão somente um caminho, a Tua palavra, seja o guia das nossas vidas. Que quando manifestarmos as nossas preferências, nossos desejos, nós nunca percamos o foco no princípio e não na forma. Para que nós possamos viver uma vida feliz para a Tua glória. Para que o meu ego não fique em batalha com a Tua vontade. E que a gente navegue nesse rio abaixo. Sorrindo, cantando, louvando. Porque o Senhor está no controle. E quando as ondas vierem, os buracos no rio, aquelas ondas que jogam a gente para cima da pedra vierem, a gente sabe que o Senhor está no controle e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a navegar na Tua vontade, Senhor. Nos entregar para a Tua vontade, para que possamos viver uma vida para a Tua glória e sermos felizes. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos responder cantando a essa mensagem.
colocar em pé mais uma vez. Nossa palavra, Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão manso nome é, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Veio para nos resgatar.